Olá, seja bem-vindo a mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu já te convido a seguir o canal, apertar o sininho e sempre que novos conteúdos entrarem no ar, você será notificado. O nosso bate-papo de hoje traz um tema muito importante para a gente marcar o mês de setembro. Vamos bater um papo sobre vida, sobre prevenção ao suicídio. Eu estou aqui com uma convidada que já trabalha com esse tema há muitos anos. Eu estou falando da Patrícia Fanteza, que é fonoaudióloga e ela é pós-graduada em psicologia positiva. Patrícia, é um prazer recebê-la aqui no nosso Conta aí TCM Rio. O prazer é todo meu, Cadu. Eu fico sempre muito agradecida a você e muito feliz quando a gente pode trocar ideias a respeito desse tema que é tão importante. É verdade. Patrícia, eu acho que o mais importante que a gente tem como missão aqui hoje no nosso podcast, no tribunal, é falar sobre a questão da valorização da vida, como eu falei. E da quebra de tabus também. Antigamente, você não podia citar nada que fizesse referência ao suicídio. E aí a coisa foi ganhando novos ares, a própria Organização Mundial da Saúde começou a ter uma nova visão sobre isso, e aí surge o dia 10 de setembro, que marca o dia, né, de prevenção ao suicídio. E você tem uma larga experiência em relação a isso, e eu queria que você desse pontapé inicial aqui comigo para a gente entender um pouquinho da importância dessa data e desse mês de setembro, o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro, como você muito bem falou, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E hoje a gente sabe que falar sobre prevenção, não sobre suicídio, isso é importante. Exato. Que a gente estabeleça essa diferença, né? Falar sobre prevenção é de extrema importância porque prevenção se faz com informação. O que a gente percebe, Cadu, é que cada vez mais a gente precisa entender que prevenção de suicídio é um tema bastante sério, que merece todo o nosso respeito, né? Que é um tema que a gente precisa ter uma forma também de trabalhar e de lidar e que não é falando de qualquer maneira. O que a gente percebe é que nós saímos de um momento em que não se falava a respeito para um momento em que muitas pessoas começaram a falar ao mesmo tempo. E a Organização Mundial da Saúde, ela fala isso, olha, é importante que se fale, prevenção se faz com informação, é necessário que as pessoas tenham informações adequadas para que elas possam buscar a ajuda adequada. Só que para buscar essa ajuda adequada, a gente também precisa ter informações certas, né? E a gente percebe que agora talvez seja esse momento também de lapidação. Será que é um assunto que eu vá abordar de qualquer maneira? Será que eu posso falar de qualquer jeito e com qualquer pessoa? Isso tudo eu acho que está vindo também como um amadurecimento da sociedade para isso. Quando o Setembro Amarelo começou, e que bom que o Setembro Amarelo foi um movimento muito forte para trazer essa forma de se falar para a gente romper com o tabu, né? Muitas pessoas sofriam caladas, não buscavam ajuda. Nós tínhamos um certo preconceito, né, por buscar ajuda, mas as coisas não deixavam de acontecer. Suicídios não deixavam de acontecer pura e simplesmente porque as pessoas deixavam de falar. Então, a gente chegou à conclusão de que sim, era necessário falar. Mas naquela época, talvez até por ser um tabu muito grande, a hora que a gente começou a falar, também foi uma coisa do tipo, precisamos falar a respeito do assunto. Hoje a gente percebe que é necessário falar, mas existe uma forma correta de se falar, existe uma maneira adequada, não é qualquer assunto e de qualquer maneira que a gente vai trazer. Eu vou trazer um exemplo para você em relação ao que eu estou falando. Há vários anos atrás, uma grande universidade aqui no Rio de Janeiro me chamou, queria conhecer um pouco mais o trabalho de prevenção. Na época, inclusive, como voluntária do CVV, eles queriam conhecer mais a respeito do trabalho e eu tive a oportunidade de conversar com um núcleo de psicologia, com professores, com diretores. E quando nós falamos a respeito do trabalho de prevenção, eles disseram, olha, que bom, como foi importante ouvir você e perceber e conhecer,
né, o trabalho de prevenção e a seriedade do trabalho, porque nós tivemos uma situação há tempos atrás em que veio uma profissional, né, uma psicóloga, falar a respeito de suicídio e veio como se estivesse falando com, assim, trazendo números, dados médicos, enfim, né, como se ela estivesse falando num congresso médico. E, no final, o efeito foi muito pior. Então, nós criamos uma série de situações com os nossos alunos que nós não tínhamos em função de uma maneira inadequada de se trazer o assunto, né? Então, a gente percebe isso. Existem, sim, formas de se abordar e formas mais adequadas de se falar. E a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, Patrícia, e hoje, por exemplo, o Setembro Amarelo é abraçado pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que são entidades fortes que fortalecem a importância de se falar sobre esse tema, de uma orientação mais positiva, mais assertiva. E quando a gente traz também, dentro desse espectro que você falou aqui da informação, a gente também tem que trazer, por exemplo, o tabu. Essa palavra vai ser usada muito aqui nesse nosso bate-papo, né? Tabu. Porque a própria imprensa, de uma forma geral, a mídia tinha muito cuidado. Aliás, era uma fala proibitiva dentro dos veículos de comunicação. E justamente por isso também, talvez até por não saber como é que você abordaria esse tema. E aí a Organização Mundial da Saúde traz cartilhas, dá orientações para que cada segmento possa tratar desse assunto. Fala um pouco mais desse trabalho também que vem sendo feito pela própria Organização Mundial da Saúde, que são cartilhas até para jornalistas. Como é que o jornalismo, como é que o jornalista, no seu dia a dia, vai tratar dessa pauta? Existem muitas cartilhas de orientação nas diversas áreas. Existem cartilhas para jornalistas, existem cartilhas para profissionais da saúde, enfim, para as pessoas, como elas podem ajudar. Existem muitas informações, né? É buscar as informações nos locais adequados. E uma delas é justamente para jornalistas. Então, por exemplo, em nenhum momento foi colocado pela Organização Mundial da Saúde que deveria se falar de qualquer maneira ou se noticiar e se registrar todo tipo de suicídio, né? Mas, em não tendo como deixar de falar, que algumas orientações fossem seguidas. Por exemplo, não colocar em primeira página de jornais, não trazer manchetes sensacionalistas, não romantizar o assunto, não colocar fotos, não trazer a pessoa como se ela não tivesse uma solução, uma saída, ou então romantizar, né? Colocar a pessoa como uma heroína, com algumas falas que às vezes a gente até percebe, e trazer também informações a respeito de lugares onde a pessoa possa buscar ajuda, fazer alguma associação com a própria questão de um momento que a pessoa talvez estivesse com as questões de saúde mental abaladas e que ela pudesse buscar os profissionais adequados. Então, existem muitas. Essas são apenas algumas informações, existem muitas outras, né? A própria questão mesmo de não se gravar, não se filmar, não se multiplicar esse tipo de informação. É uma pessoa, né? Tem familiares, tem amigos envolvidos, e a gente percebe que isso nem sempre é respeitado e é seguido. E existia, sim, Cadu, existia um medo muito grande, historicamente, né? Eu não sei se é só por causa disso, mas existe muito aquela questão do efeito Werther, né? Que as pessoas tinham aquela ideia do efeito contágio. E só para contextualizar, Werther foi um jovem, né, de um livro de Goethe, na Alemanha. Ele era apaixonado por uma determinada mulher, aquele amor não correspondido, e ele acabou morrendo por suicídio. E, na época, na Europa, encontraram muitos jovens vestidos da mesma forma, né, com o livro, que tinham morrido por suicídio também. Então, por isso que a gente chama de efeito Werther, de efeito contágio. Entendeu-se ali que, então esse é um tema que não se deve falar, porque falar a respeito disso pode se trazer esse efeito multiplicação, né? Até que a própria Organização Mundial da Saúde entendeu que se prevenção se faz com informação, a gente não pode prevenir aquilo que a gente não tem ideia do que se trata, né? Então, é importante falar, mas que existem maneiras adequadas de se falar.
Então, quando a gente fala a respeito da própria questão, né, dos jornais, eu confesso, eu já vi, por exemplo, várias questões dessas, várias orientações da Organização Mundial de Saúde que não são seguidas. E isso, claro, quando a gente não tem essa forma adequada, isso sim pode gerar o efeito contágio. Então, eu acho que é entender que é importante falar, mas falar sim com responsabilidade, falar de uma maneira correta e buscar essas informações que nós temos hoje. O próprio site do CVV, por exemplo, tem uma aba chamada Conheça Mais. Todas essas cartilhas estão lá, as pessoas podem baixar gratuitamente. E a gente fala do CVV, que é o cvv.org.br, porque hoje é a maior referência, né, no trabalho de prevenção de suicídio feito pelo leigo. O voluntário do CVV, ele é um voluntário treinado para oferecer uma escuta que seja neutra, que seja acolhedora de forma pontual, mas sem que ele precise necessariamente ser um profissional da saúde mental, porque, afinal de contas, o trabalho dele é oferecer um espaço de despressurização. Então, não é terapia, a pessoa não vai dar continuidade, nada disso. Mas a gente entende que é muito importante esse primeiro momento de acolhimento para ajudar o outro a despressurizar. É a tal da escuta, é a tal do momento em que a pessoa, às vezes, está num momento de intranquilidade, de sofrimento, de angústia, e que aí ele pode pegar o telefone, por exemplo, vamos dar aqui o número do CVV, que é 188, e fazer uma ligação. E, do outro lado, tem um voluntário, que é aquilo que você falou, não é um especialista, não é uma pessoa formada na área de saúde mental, na área de saúde, mas é uma pessoa que pode ele fazer o primeiro acolhimento, né? Deixar a escuta, deixar a pessoa falar, desabafar. E funciona, né, Patrícia? Porque você foi voluntária durante quanto tempo? 25 anos. 25 anos. E deve ser uma experiência, assim, fantástica. É muito enriquecedora e o ser humano, Cadu, ele foi feito para ter conexão, né? Então, a gente percebe que, mais do que qualquer outra coisa, o que faz toda a diferença é você conseguir se conectar de verdade com o outro. E o CVV, como um primeiro momento, imagina, para uma pessoa que está num grau de sofrimento muito grande, né? Precisando conversar com alguém, às vezes trazendo coisas que ela não teria coragem de falar para qualquer outra pessoa, porque o trabalho do CVV, uma das premissas é que ele é baseado em sigilo e anonimato. Então, a pessoa não precisa nem se identificar se ela não quiser, né? Mas imagina uma pessoa que está vivenciando uma série de questões, né? As ideias não estão muito em ordem naquele momento e, de repente, elas encontram um espaço neutro, sem julgamento, de acolhimento, onde ela não precisa mentir, não precisa disfarçar, ela pode dizer exatamente o que ela sente, sem precisar ter qualquer tipo de juízo de valor em relação àquilo, seja o que for que ela fale. Então, imagina, no momento em que a pessoa está realmente transbordando, quando ela encontra esse espaço, a tendência é realmente trazer essa despressurização. E uma coisa que eu queria registrar em relação ao trabalho do CVV é os voluntários, eles são treinados, mas eles não terminam o treinamento deles, normalmente eles levam ali 12 semanas, né? Eles não terminam toda a preparação deles. O trabalho do CVV é um trabalho muito continuado, inclusive alguns dos maiores profissionais, referências, né, da saúde mental, são conselheiros do CVV, levam informações, então o voluntário do CVV ele sempre estuda e está sempre muito atualizado em relação a esses assuntos, né? Eu sou muito fã do CVV, conheço o CVV já há muitos anos, aliás, tive contato com o CVV numa placa, nunca mais vou esquecer disso, numa placa eu indo tirar um descanso na região dos Lagos e tinha uma placa do CVV na Ponte Rio-Niterói. Né? Então, aquilo me chamou muita atenção, porque CVV e a sigla, né, me chamou a atenção e eu fui pesquisar. E é exatamente isso, Centro de Valorização da Vida. E aquilo me chamou uma atenção que me marcou. E a partir dali eu virei, de fato, um entusiasta com a temática da prevenção ao suicídio e justamente por isso, pela informação, pelo acolhimento. Agora, Patrícia, eu queria trazer uma outra questão também de saúde pública. A gente está aqui, né, num Tribunal de Contas em que a gente se preocupa muito com a questão da saúde, né, da prevenção
à saúde e também de políticas públicas, que também deveria ser incluída dentro desse espectro, né, não só do Setembro Amarelo, mas durante o ano todo, da questão da saúde mental, da pessoa que, de alguma forma, está vivendo um problema, está vivendo uma depressão, ou não, ou aquela pessoa que, de alguma forma, também ela se vê muito feliz, muito alegre, mas que ela está escondendo alguma coisa. Então, a questão da política pública em relação à prevenção ao suicídio, como é que você vê isso hoje acontecendo? Patrícia, vamos lá. A gente percebe que ainda é necessário que se invista realmente, principalmente para colocar à disposição da população centros como o CAPES, né, profissionais que estejam adequados e habilitados para tratarem a questão da saúde mental. Nós percebemos, Cadu, que as pessoas falam muito sobre a questão da temática do suicídio ou da prevenção do suicídio em setembro. Mas no restante do ano, esse assunto não é falado, né? E se a gente entende, faz parte, né? É aquele momento maior de se marcar mais a campanha. É assim com Outubro Rosa, é assim com Novembro Azul, isso é natural. Mas uma coisa que a gente quer trazer para que as pessoas possam refletir é como que a gente pode trazer esse assunto para o dia a dia, entendendo que suicídio não acontece só em setembro, que pessoas precisam ter informações para lidarem com isso em qualquer época do ano. Então, como que a gente pode trazer uma forma realmente de comunicar que não seja aquela coisa, né, de sufocar setembro, mas que no decorrer do ano as empresas, por exemplo, se preocupem mais com toda essa questão da saúde mental, que se fale mais a respeito disso, sobre prevenção, sobre o autocuidado, sobre buscar ajuda, né, sobre romper com esses tabus, observar mais quem está ao nosso redor, né? Então, a gente fala muito, por exemplo, com toda aquela questão, foi uma coisa muito controversa há um tempo atrás, que algumas pessoas falavam, né, a respeito de sinais, sinais que podem sugerir. E isso gerava um certo desconforto, porque muitas vezes os sinais são muito sutis. E também, quem é que garante, né, Cadu, que você vai imaginar que, mesmo que você veja determinadas coisas, que uma pessoa que está ao seu lado esteja pensando em suicídio. Então, isso muitas vezes, de acordo com a maneira como era falado, às vezes fazia com que quem perdeu alguém por suicídio se sentisse muito culpado. Então existem sinais e a culpa é minha, eu não vi, né? Então é onde a gente percebe que realmente a gente precisa ter cada vez mais esses assuntos de uma maneira que sejam trazidos de forma adequada, não para que as pessoas aqui entendam isso como uma culpabilização, mas como a importância de nós realmente nos reconectarmos, estarmos prestando atenção em nós mesmos e naqueles que estão ao nosso redor, né? Às vezes são coisas tão sutis, mas que se a gente também desenvolver um pouco mais essa atenção, perceber como a gente está se sentindo, perceber como é que a outra pessoa pode estar, às vezes está se isolando, né? Às vezes ela está tendo uma série de comportamentos, uma mudança brusca, aquilo que ela fazia, de repente, já está completamente diferente. São pequenas coisas que às vezes a gente pode perceber e que se a gente tiver informação para lidar com isso no dia a dia, isso vai facilitar bastante, até para propor à pessoa buscar a ajuda adequada, que é fundamental. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, numa das suas tarefas atualmente, Patrícia, é que você é consultora do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que o bombeiro tem um papel muito importante, muito interessante, muito sensível no resgate de pessoas suicidas. E aí você hoje é uma consultora, você presta atendimento para esses bombeiros, para que eles de alguma forma mudem um pouco essa rotina. Conta essa história para a gente, Patrícia. O Corpo de Bombeiros, ele tem uma turma especial, que é a turma dos abordadores, né? Então, são aqueles bombeiros que são treinados para atenderem pessoas em casos de tentativas de suicídio. Antigamente, o Corpo de Bombeiros ele tinha aquela coisa muito do evitar, né? Pura e simplesmente ia lá e tirava a pessoa daquele momento bastante crítico.
Através de um trabalho feito pelo Major Diógenes Munhoz, ele é de São Paulo, ele começou a perceber, trazendo também várias informações a respeito da OMS, né? várias práticas também de fora. Ele percebeu que é importante que você traga realmente esse atendimento humanizado, né? É importante a gente entender, existem vários mitos e vários tabus, mas quem está num momento como esse, está num momento de extrema fragilidade, num momento de grande sofrimento. Porque se a gente parar para pensar, Cadu, ele é antinatural, né? Nós temos, inclusive, um instinto de sobrevivência. É você romper uma série de coisas para chegar naquele momento. Então, existe uma fala muito importante que mostra o seguinte: a pessoa está num grau de dor tal que ela quer terminar a dor. Ela não quer morrer. São coisas diferentes. Ela quer que aquela dor cesse. Se você não tiver sensibilidade para entender que aquilo é fruto de um sofrimento muito grande, para que você possa realmente estar ao lado e acolher, fica muito difícil você fazer um trabalho realmente voltado para a prevenção de suicídio. E o Corpo de Bombeiros, de maneira muito bacana, entendeu essa importância, porque, afinal de contas, são as pessoas que estão nesse momento, né? Existe família, você está lidando com uma situação de uma pessoa que está num grau de extrema fragilidade. Então, o Corpo de Bombeiros ele vem se preparando cada vez mais em função disso. E hoje, com a turma de abordadores, nós já vamos para a 5ª turma. Me sinto muito honrada, né? Eu faço parte desde a primeira, eu sou uma das treinadoras, digamos assim, e a gente traz justamente essa questão da escuta empática, de você se conectar, de você conseguir reduzir um pouquinho essa pressão através dessa conexão e desse ouvir o outro de maneira intencional. E isso, claro, né, traz efeitos muito grandes, traz resultados muito grandes, as turmas vêm crescendo cada vez mais e para a gente é motivo de muita alegria, né, e orgulho saber que o nosso Corpo de Bombeiros tem essa preocupação cada vez mais, cada vez maior, em trazer um atendimento mais humanizado. E o que é interessante, quando você traz essa sua atividade, né, junto ao Corpo de Bombeiros, chama atenção porque eu não conhecia, a gente desconhecia isso, é pouco divulgado. Né? Então está aí a gente aproveitando aqui esse espaço do nosso Conta aí TCM Rio para divulgar esse trabalho, essa parceria e essa importância que existe, né, dentro desse trabalho. Por quê? Porque o bombeiro que está ali numa situação como essa, né, de extrema gravidade, né, sensibilidade, ele é também um ser humano. Né? Ele tem toda a técnica, ele é preparado com frieza para poder abordar, para poder chegar e salvar aquela pessoa, tirar aquela pessoa, mas ele também tem que ser uma pessoa sensível, né? E ter essa coisa da escuta. É realmente muito bonito, né, esse trabalho e que a gente tem que bater palmas para a corporação do Corpo de Bombeiros. Patrícia, para a gente caminhar para o final do programa, eu queria trazer agora uma outra questão que está aí no nosso dia a dia, que é a tecnologia. E essa tecnologia que está na nossa mão, esse negocinho aqui chamado celular, computador, redes sociais, também vem gerando um impacto muito grande, muito preocupante na questão da saúde mental, né? Principalmente quando você vê que pessoas estão ali nas redes sociais se colocando como uma vida perfeita. E eu sei que você nada de braçada nesse tema, é um tema que traz muita preocupação também. E como é que a gente consegue, de alguma forma, explicar para as pessoas qual o risco que a gente corre, que as pessoas correm, quando não sabem lidar com as tais redes sociais, com a tecnologia? Patrícia. Essa questão das redes sociais, elas comprovadamente trazem os seus malefícios mesmo, né? Inclusive afetam bastante a questão da saúde mental nisso que você está falando. A gente esquece que aquilo é uma vida editada, né? As pessoas, quando chegam nas redes sociais, elas querem trazer aquilo que elas imaginam como projeção do melhor, mas aquilo não é a realidade. A vida de todo mundo, Cadu, é assim. Nós temos altos e baixos, isso faz parte da natureza humana. Né? Alegria e tristeza fazem parte. A gente não pode ter uma sem a outra. Eu acho muito bonitinho. Agora a gente teve o Divertidamente 2,
né? Então, ele mostra com muita clareza, se você lembrar lá do 1, a menininha ela só conseguiu voltar a todas as questões dela quando a gente equilibrou a alegria e a tristeza, porque isso faz parte da vida, todas as emoções fazem parte da vida. Então, essa coisa de achar que a gente tem que ser feliz o tempo todo, né? Aquela, como chamam, positividade tóxica, né? Onde você finge uma série de coisas, finge que você não tem problemas, isso com certeza é ruim para quem vive, é ruim para quem vê. E você imagina, então, se isso afeta muitas vezes o adulto, imagina a garotada que ainda está em formação, né? O quanto ela passa a se comparar, passa a achar que muitas vezes se o outro vive uma vida que na cabecinha dela é perfeita e eu não vivo, então o problema está comigo, né? Se o outro tem uma situação que eu gostaria de ter e não tenho, então o problema está comigo. Se o outro passeia, viaja, compra, faz isso, faz aquilo, eu não tenho acesso a nada disso, o problema está comigo. Então, a gente sabe que isso é comprovado, vem adoecendo as pessoas por uma série de fatores e é uma preocupação mesmo, né? Existem vários, quem lida diretamente com adolescentes, a gente tem hoje a chamada geração do quarto, né, que muitas vezes está aí na internet à mercê de tanta coisa e às vezes os pais não têm nem noção do que o filho está fazendo na internet e o quanto ele está se expondo aos perigos, porque você passa a ter o mundo inteiro dentro da sua casa através de uma tela. Então, nós temos muitas questões para pensar dentro disso, né? Passou há algum tempo atrás o dilema das redes, mostrando toda essa questão, inclusive como vem crescendo os casos de adoecimento nas questões da saúde mental, até mesmo de suicídio, tentativas de suicídio, em relação a jovens norte-americanos, né? Como existe toda uma conjuntura aí de viciar. Então, a gente sempre precisa pensar, né? O problema não é a tecnologia em si, mas é o uso que a gente faz dessa tecnologia. Ela tem muita coisa boa, ela realmente expande numa série de questões a nossa forma de ver, ela nos traz a oportunidade de ter muitas informações, mas, infelizmente, no excesso, ela também traz uma série de prejuízos. Então, eu acho que começarmos a nos educar para esse bom uso também é algo que, aos pouquinhos, a gente precisa aprender, né? Patrícia, é mais ou menos o que a gente falou no início, né? Não é a preocupação, não é falar ou ter o tabu de falar sobre o suicídio e falar sobre a prevenção ao suicídio. É falar de forma correta. Ninguém pode abrir mão disso. A gente tem que saber que a tecnologia está aí, não dá para ter um passo atrás, mas é saber usar a informação, como a gente fez aqui nesse programa, trazendo você, explicando exatamente como é importante a gente falar sobre prevenção ao suicídio de uma forma correta. Eu queria te agradecer, né, e de alguma forma que a gente possa ter tocado e falado sobre esse tema tão importante, que está sendo trabalhado aqui também no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Está aqui a nossa fitinha amarela, todos os funcionários estão se engajando nessa campanha e pensar que não é uma campanha só do Setembro Amarelo, é uma campanha do ano inteiro. Muito obrigado, viu, Patrícia? Eu que agradeço a você, Cadu, como sempre, agradeço a você a oportunidade da gente poder trazer informação e se a gente puder colaborar com uma pessoa que seja, a gente já fica extremamente feliz, né? É isso aí. Só divulgando para quem quiser também depois obter mais informações, o CVV, que é o cvv.org.br, que é o Centro de Valorização da Vida. Lá você tem informações precisas, com cartilhas e também com orientações para as pessoas que estão aí precisando de uma escuta. É importante, se você quiser acessar, tem um número também que você pode divulgar, é 188. E daqui a gente vai fechando o nosso Conta aí TCM Rio, que falou hoje sobre o Setembro Amarelo. Até o próximo.